psiquiatria, ou neurologia, ou então ortopedia, que foram as que eu tive mais contato até hoje, sobretudo psiquiatria, que é o que eu mais gosto. Bom, vamos lá, velho. Hoje eu separei a revisão de 7 tópicos, certo? 7 tópicos de revisão. Próxima semana, mais 7 tópicos. E a gente vê o que é que consegue fazer, beleza? De revisar pelo menos aquilo que é de extrema importância. Aí hoje eu trouxe para cá os tópicos da química básica. Lembrando, a gente já havia falado sobre isso no começo do nosso curso. Quando a gente fala, Gabriel, de química básica, a gente não está falando de uma química fácil, viu? A gente está falando, na verdade, de uma química que ela é crucial, ela é pré-requisito para você entender as coisas que vêm à frente. E as coisas que vêm à frente não necessariamente são mais complexas. Eu acredito até que são bem menos complexas do que isso que a gente vê agora. Tranquilo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero começar comentando com vocês é sobre os conceitos matéria, substância e mistura, que podem olhar lá no nosso Classroom, o primeiro assunto que nós estudamos no nosso curso. E aí a gente já começou falando qual era o conceito de matéria, né, que é a coisa mais trivial da química. E aí a gente havia falado lá no início que matéria era tudo, vou até botar aqui, tudo que ocupa espaço. Tudo que ocupa espaço. Ou seja, Clarinha, se ocupa espaço é porque aquilo ali tem um volume, certo? Se tem um volume é porque aquilo ali também tem uma massa. Então, matéria, inclusive, vai ser o objeto de estudo principal da química. Aí, lembrando, vocês têm que tomar cuidado que quando eu falo matéria, eu estou falando no todo. Por exemplo, vamos supor que eu fale sobre ouro. Quando eu estou falando do ouro, eu estou falando do elemento ouro em si, do elemento ouro como um todo. Então, o ouro em si é uma matéria. Matéria é diferente de corpo. Corpo vai ser uma parte daquela matéria. Então, vamos supor, quando eu estou falando de matéria, eu estou falando simplesmente do elemento. Vamos supor, ouro como um todo. Mas se eu falo de corpo, corpo, eu estou falando de uma parte da matéria. Parte da matéria, ou seja, a gente até costuma dizer que é uma parte limitada. Por exemplo, professor, seria uma barra de ouro. Uma barra de ouro seria um corpo. Por quê? Porque seria uma parte de um elemento, uma parte limitada de um elemento que eu chamo de ouro. Aí, corpo também vai ser diferente de objeto, tá, gente? Porque objeto na química vai ser uma parte do corpo em que você deu alguma função a ela. Então, vamos aqui para ver se a gente entende. Matéria seria o todo, então, será o elemento ouro como um todo. O corpo é só uma parte daquela matéria. Por exemplo, uma barra de ouro. Isso vai ser considerado um corpo. Um objeto vai ser, por exemplo, um anel. Então, você pegou a barra de ouro e você deu uma função a ele. Então, a partir do momento que aquilo tem função, aquilo vai deixar de ser corpo e vai passar a ser um objeto. Beleza? Aí vamos lá, se eu estou falando de matéria, Ellen, essa matéria ela vai ter fase de agregação. Quem lembra quais são as 3 principais fases de agregação? Me digam aí. Sólido, líquido e gasoso. Muito bem, isso mesmo, gente. Sólido, que nós comentamos muito sobre isso. Falamos também sobre o líquido e falamos sobre o gasoso. Vamos lá, falando sobre as moléculas, povo lindo, ou seja, a gente comparando, né? Como é que se comportam as moléculas no estado sólido, no líquido, no gasoso. Qual desses 3 aqui tem as moléculas mais organizadas, mais estáveis? Sólido. Muito bem, então vou botar aqui, Então já vou botar aqui, moléculas organizadas. Ou seja, se nós temos moléculas organizadas, a gente pode dizer que ela tem uma forma e um volume que é constante, então não muda. Então, por exemplo, esse meu grampeador aqui está em estado sólido, então significa, Ellen, que ele sempre tem a mesma forma e também tem o mesmo volume. O volume e a forma deles são constantes, não muda, tá certo? Então, eu vou botar aqui, forma e volume constantes, beleza? Constantes. Enquanto no líquido, gente, as moléculas já não são tão organizadas. Olha, eu não vou nem
colocar em relação às moléculas, não, tá? Porque, assim, se for comparar com o sólido aqui, o sólido é o único em que você tem uma organização dessas moléculas. Tanto que essa organização a gente chama de retículo cristalino. Quem lembra disso? A gente falou. Eu falei sobre isso com vocês, falei, não foi? Retículo, falou, não foi? Cristalino. Ele vai ser o único, tá certo? Que vai ser realmente organizado. Os outros são desorganizados. Aí o líquido, gente, o que é que o líquido ele vai ter constante? É a forma ou é o volume dele, o líquido? Volume. Muito bem, o volume, ó. O volume, ele é constante, ó. É constante. Ou seja, o que é que significa isso? Eu vou pegar 1 litro de água, e aí, Milena, a gente começou agora, não se preocupe não, viu? Eu pego 1 litro de água, coloco, por exemplo, dentro de uma garrafa que tem um certo formato. Poxa, eu vou pegar ele, vou botar ali, ela vai ter aquela forma dela, tá vendo? A forma da garrafa que eu coloquei. Mas se eu pego essa mesma quantidade de água, boto em outro recipiente, poxa, o volume não vai mudar. Vai ser o mesmo 1 litro de água. O que vai mudar vai ser a forma dele. Tá vendo? Já o gasoso não, gente. O gasoso é desordem total, ó. Desordem. Ou seja, não tem volume constante, não tem forma constante, porque a gente lembra que no gasoso vai ser o estado da matéria que vai ter a maior quantidade de energia, ou seja, as moléculas vão estar extremamente afastadas. Então, no volume, eu não vou ter nenhuma molécula interagindo com outra. Ou melhor, a gente até disse que interage, mas essas interações são muito fracas. Beleza? Então, essas daqui são as formas. Beleza? Aí, ó, nós temos aqui algumas características que a gente chama, inclusive, de propriedades dessas fases de agregação, tá? Então, se eu for falar sobre o sólido, ele vai ter as suas propriedades específicas. Eu vou ter também o líquido com outras propriedades que são específicas, e o gasoso também vou ter algumas propriedades que são específicas. Inclusive, eu preciso que vocês tomem cuidado nesse termo, eu quero que alguém me lembre caso saiba, tá? E eu acredito que a gente tenha falado sobre ele, que é sólido amorfo. O que é que significa isso? O que é que significa? Que não é sólido de verdade. Muito bem. Isso aí, ó. Ou seja, a gente até pode dizer, né, que não, ou a gente pode dizer que não possui ou não forma, né, retículo cristalino. Porque para ser sólido é preciso ter retículo cristalino, que vai ser o quê? Lembra lá? É a organização das suas moléculas. Suas moléculas são bem organizadinhas. Aqui já não é, olha, não forma retículo, ou seja, não é sólido, não é um sólido verdadeiro. Não é sólido. Aí, exemplo... Né? Oi? Como é? O do vidro, que o vidro... Isso. Ele... Muito bem, Ellen, o exemplo, Lulu já disse, é o vidro. O vidro, ele não é considerado um sólido, tá? A gente diz que ele entra como sólido amorfo, ou seja, ele parece, visualmente falando, ele parece um sólido, mas ele não é sólido. Por quê? Porque ele não vai formar retículo cristalino. Então, quando você vai observar, Ellen, as moléculas do vidro no microscópio, você percebe que elas não são alinhadinhas, elas são desalinhadas, tá certo? Na verdade, ela é um líquido. Fechou? Outro exemplo também, alguns plásticos também. Certos plásticos parecem ser sólidos, mas não são. São, na verdade, líquidos, porque não formam retículo cristalino. Fechou? Agora, sim, sobre as propriedades do sólido em si, o Enem não cobra muito, não, tá? O que ele vai cobrar mesmo são as propriedades do líquido. Agora, aqui ele vai cobrar. Eu vou até botar aqui, ó. Propriedades, ó. Propriedades. Beleza? Aí, falando sobre o vidro, a primeira propriedade que a gente tem, ou com líquido, desculpa, tá? A propriedade do líquido é a viscosidade. Viscosidade. Gente, viscosidade dá aquela ideia de coisa meio nojenta, meio preguenta, né? Mas, na verdade, viscosidade significa a capacidade que uma coisa tem de escorrer. Por exemplo, você pega um pouco de água, joga em algum lugar e bota ela para escorrer. Podem perceber que a água escorre com muita facilidade. Por quê? Porque a água ela tem baixa viscosidade. Enquanto você pegar, por exemplo, o mel que ele é bem viscoso, né? Quando você joga em algum lugar,
perceba que, esse mel, ele não vai escoar, ou seja, ele não vai escorrer tão rápido e tão bem quanto acontece, por exemplo, com a água. Então, significa que o mel, se comparado com a água, tem uma maior viscosidade, tá vendo? Então, essa é a primeira propriedade que os líquidos possuem. Observação, atenção, a gente está falando de propriedade do líquido, então, só vai ter viscosidade se aquilo for líquido. Beleza? E aí, outra coisa também, gente, lembra que viscosidade, ela é inversa à temperatura. Então, o que é que isso significa? Vamos supor, eu pego um mel, boto esse mel no fogo. O que é que vai acontecer com a textura, desse mel, gente? Se eu aquecer o mel? A cera, pronto, a cera de depilação. Quando eu aqueço a cera de depilação, o que é que acontece com ela? Tem uma linha. Não é isso? Ou seja, ela fica menos viscosa. Tá vendo? Fica bem menos viscosa. Então, isso daí é uma propriedade do líquido, tá? Perfeito exemplo, tá, Jéssica? Obrigado. Aí, depois de viscosidade, nós temos também tensão superficial. Ó. A tensão superficial. Gente, essa tensão superficial, sabe quando você vê uma aranhazinha ou uma mosca em cima da água, ela não afunda, parece que ela está dobrando a água. Pronto, aquilo ali é a tensão superficial da água, certo? Porque a água ela vai ser tensionada de uma certa forma, e aí ela vai ter uma força que não vai deixar com que ela se quebre. Por isso que é tão perigoso a gente jogar diretamente nos corpos hídricos detergente. Porque o que é que o detergente faz, que a gente já tinha estudado? O que é, gente, que o detergente faz? O que é que ele quebra? A tensão da água. Muito bem, a tensão superficial, perigo do detergente. Inclusive, em uma questão aí de química ambiental, pode ser que eles perguntem isso para vocês, tá? Qual é o perigo de você jogar um detergente diretamente no corpo hídrico? Eles vão dizer que é quebrar a tensão superficial. E aí, alguns animaizinhos precisam dessa tensão para sobreviver. Por exemplo, para se alimentar, entende? Porque quando você faz isso, esses animaizinhos não conseguem, esses insetos, principalmente, não conseguem viver. Beleza? Ó, ele fala assim, o mel você deixa na geladeira, ele começa a se tornar meio cera. Isso, muito bem. Você esquenta, ele volta ao normal. Muito bem. Isso aí tem a ver com a viscosidade. Tranquilo? Então, ó, nós temos essas duas, tá certo? Que são as principais e as ideais para a gente saber. Já quando a gente está falando de gasosa, a gente está falando do seguinte, vejam só. A primeira propriedade dos gasosos, ó, vou até botar aqui. Propriedades. A primeira propriedade do estado gasoso vai ser a compressibilidade. Ó. A compressibilidade. Gente, compressibilidade é a capacidade que um gás tem de, mesmo que ele esteja em grande volume, eu consigo pressionar ele, tá vendo? Eu consigo comprimir o gás com muita facilidade. Você consegue fazer isso, inclusive, na sua boca. Se você bota uma quantidade de ar e você pressiona, você consegue guardar uma grande quantidade. Então, foi o que você fez, você comprimiu o ar. Tranquilo? Essa daí é uma propriedade que apenas os gases têm. Então, sólido não tem isso, nem líquido, tá? Apenas os gases eles são possíveis de serem comprimidos. Outra coisa também que a gente falou, olha, efusão, a gente já havia falado disso no início do curso, e falamos também de difusão. A gente tem até um exemplo, né, de difusor, né? Ó. Então, a efusão e difusão. Vamos lá para a diferença, né? Porque eles dois parecem ser a mesma coisa. Mas, gente, efusão é a capacidade que um gás tem de escapar. Por exemplo, quando você vai soltar um pum, o seu butico é bem pequenininho, mas sai quase 3 litros, muitas vezes, dependendo da pessoa. Por exemplo, Ellen, que é cebosa. Do butico dela, que é bem fechadinho, passa uns 4, 5 litros de gás. Ou seja, você tem um espaço bem pequenininho, mas o gás vai escapar de toda forma. Então, vou botar aqui a efusão. Eu sei o que é tudo aberto. Faz o quê, hein?
Vocês ouviram alguma coisa, tipo um cachorro latir, sei lá. Capacidade de escapar. Já difusão, gente, difusão é a capacidade que ele tem de se espalhar. Ó. Capacidade de espalhar. Por exemplo, quando Ellen peida em uma sala, ela peida no cantinho dela, mas depois de um certo tempo a galera tá morrendo. Vocês viram o caso agora no Rio de Janeiro, que uma pessoa peidou no ônibus e todo mundo teve que sair porque estava vomitando? Teve gente que passou mal e tudo por conta de um pum. Vocês viram, não foi? Tu viu, Biel? Foi chocante, não foi, velho? Mano, tu é doido, vai todo mundo saiu, o ônibus parou, velho. Foi até um BRT, não foi, velho? Um BRT, liga aí, velho. O cara soltou um peido num BRT, que é imenso, inclusive. Quem já teve a chance de ver um BRT sabe do que eu tô falando, é muito grande, velho, o ônibus. E aí, por conta da difusão, todo mundo sentiu, tá vendo? Desde o início do ônibus até o final, que disse que até o motorista passou mal, não foi? Disse que o motorista vomitou, teve que ir pra UPA e tudo, por causa do peito. Imagina, velho. Nossa, tá bom, viu? Graças a Deus. Velho, pode mandar internar, no mínimo, né, velho? Mano, aí o cara fala assim, minha filha, esse cu veio de onde, hein? Pelo amor de Deus. Quase um gás mostarda, justo. Eu acho que daquela bunda ali, daquele rabo, deve ter saído fósforo branco, véio, na hora que peidou, tá ligado? Tinha fósforo branco, no mínimo. Ave Maria, que horrível, cara. Não, meu filho, algo tá erradíssimo, né? Manda enterrar, porra, que tá podre. Aí é isso, tá vendo, gente? Então, ó, compressibilidade, que é a capacidade de se comprimir, apenas os gases têm. Efusão e difusão. Efusão, tem que lembrar, é de escapar. E difusão, F de fedor. Fedor o quê? Se espalha. É assim que eu uso, é assim que eu faço para diferenciar. Quando eu estou falando de efusão, é de escapar. Quando eu estou falando de difusão, F, ó, F de fedor. O fedor se espalha. Então, a difusão é a capacidade que um gás tem de se espalhar. Tranquilo? Então, é isso aqui. Agora, falando sobre sobre a mudança de fase, que é algo de extrema importância para a gente, ó. A mudança de fase. Aí eu preciso agora da ajuda de alguém para poder lembrar. Ó. Aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho líquido e aqui eu tenho gasoso. Aí eu sei, tá, que não só existem esses três, que na verdade são cinco, o próximo seria plasma, e tem o outro, enfim, mas para o Enem mesmo, só do líquido e gasoso que é importante, tá? Eu não vou encher a cabeça de seu ninguém com informação desnecessária só para dizer que sabe, não é verdade? Porque aqui ninguém tá com luta de ego, né, gente? Aqui está todo mundo para aprender e para revisar. Vamos lá. Ei, se eu quiser sair de sólido para líquido, como é o nome do processo? Para sair de sólido. Fusão, perfeito. Isso mesmo, gente, que é o famoso derreter, não é isso? Quando eu derreto, eu faço fusão. Agora, qual é o nome do processo inverso? Quando eu saio do líquido para o sólido? Solidificação. Muito bem. Ó. Solidificação. Muito bem, tá vendo? Agora, quando eu saio do líquido para o gasoso, como é o nome? Evaporação. Muito bem. Isso aí que eu vou botar aqui, ó, vaporização, viu? Vaporização. Porque essa vaporização vai ter várias, né? Na verdade. Deixa eu até puxar aqui, ó, uma seta. Vou botar um asterístico aqui e vocês vão me permitir partir para esse lado de cá para vocês me lembrarem, ó. Falando sobre a vaporização, que meu computador não está me acompanhando hoje. Acredito que foi porque ele passou o dia inteiro ligado hoje, eu não reiniciei ainda. Mas vamos lá, falando sobre a vaporização. Eu tenho 3 processos, claro, tu lembra quais são? A vaporização se divide em quais? Evaporação, calefação, né? Muito bem, deixa eu botar aqui, ó. Evaporação. Muito bem, Gil. Olha. Evaporação, aí, ebulição e calefação. Ebulição. E o 3, calefação. Qual é a diferença mesmo entre um e outro?
A evaporação é o quê? Evaporação é lento, né? É lento. Muito bem, Rapidez. é lento, isso. Exemplo de evaporação. Varal. Varal, muito bem. Terminou de lavar a calcinha, botou para secar, aí você bota no varal, aí vai acontecer o processo de evaporação. Exemplo de ebulição. Água fervendo. Água fervendo. Água fervendo para poder fazer o cafezinho, né, velho? De manhã, que é de lei. E calefação, olha, é muito rápido, é instantâneo. Vou até botar aqui, ó. Aquele negócio da água na panela, né? Quando você tá com ela. Muito bem. Isso aí, muito bem. E um exemplo também é a galera que gosta muito de comprar em hamburgueria. A galera suada, tipo, muito suada mesmo. Aí, quando tá fazendo o seu hambúrguer naquela chapa a 380 graus Celsius, aí quando cai o suor dele em cima do seu hambúrguer, aí ela já de cara, velho. Não, Clarinha, mas esse aqui é o sabor, entendeu? É o sabor, porque dá o gosto meio de carne humana, que é diferente, entendeu? É o tempero. Eita, Milena que gosta de pedir muito, né, Milena? Eu acho que é bom, porque eu também acho, Gabriel, acho que assim salga a carne e ainda, dependendo da pessoa, ela apimenta, né, pela questão. Até é bom, porque como tem muito ácido butanóico, principalmente, dá aquele gosto de manteiga, né? Eu acho que dá toda a diferença. A temperatura mata as bactérias e os vírus. A gente que acha, né, Jéssica, no caso. Mano, mas eu acho o seguinte, a gente às vezes fala, ai, porque eu tenho medo de pegar não sei o quê, porque o cara transpirou na minha carne. A gente come maionese, pô, tá ligado? Que é ovo cru com óleo. Por favor, não me coloque nesse meio. É verdade que Lulu não come, não. Ah, pois eu como maionese, eu adoro maionese. Só que eu só compro quando é feita sem ovos. Porque tem umas que são feitas sem ovos, sabe? Ela diz lá. Mas, enfim, agora, se eu fizer... Ó, se eu... Ai, Milena, ixi, maionezinha temperada é muito boa, cara. E daqueles lugares que são duvidosos, nossa, que é melhor ainda. Agora, de gasoso para líquido, como é o nome? Quando eu inverto. Condensação. Isso, muito bem. Aí tem outro também, quem lembra? Pode ser condensação e pode ser chamada de quê também? Começa com L. Liquefação. Liquefação, muito bem. Que é os dois, viu? Eu falei liquefação, só que tava com o microfone desligado. Desligado, não foi? É porque assim, Lulu, a gente... Ó, é tudo a mesma merda, tá? É tudo farinha do mesmo saco. Mas a gente costuma dizer assim, que a água é que condensa. O que liquefaz é o gás. Mas é tudo besteira, porque é a mesma coisa, tá? É tudo sair de gasoso para líquido, entendeu? No fundo mesmo, não muda absolutamente nada. É porque a galera gosta de inovar. Tá certo? Agora me digam aí, se eu quiser sair, velho, de sólido e ir em um pulo só direto para gasoso, como diabo é o nome disso aqui? Sublimação. Perfeito, muito claro. Ei, vocês estão afiados, velho. Sublimação. Ou, gente, agora se for o inverso, tipo, de gasoso, eu quiser sair direto para sólido. É a mesma coisa, né, não? Ressublimação. Muito bem, a mesma coisa que a gente pode até chamar, se quiser, de ressublimação. Tá vendo? Mas é a mesma coisa. Se quiser, pode chamar de sublimação também, tá? Esse ré só dá a ideia de que volta, né? Muito bem, isso. Ou sublimação. E falando submissão era... Não, submissão é outra coisa. A gente também gosta, né? Mas tô brincando. Imagina, velho, que coisa que horrível. Nossa, agora ficou feio isso que eu falei, gente. Peço perdão agora e não falo mais nada em relação a isso, tá? Desculpa. Entendeu? Não, me chama de filho da... Aqui, tá brincando aí. Mano, diga aí. Ah, mas no fundo todo mundo é submisso, né? Porque aqui eu fiz um contrato com o Banco do Brasil recentemente, ó, tá vendo? Então eu tecnicamente sou submisso, né? Ao banco. Fui moleque? Fui moleque. Me arrependo? Me arrependo. Falei mentira? Talvez não. Mas eu acho que não foi... será que foi de bom tom comentar uma coisa dessa?
Talvez não foi de bom tom. Né, Milena? Milena, tu sabe aquela música? Quando eu era pequena, não gostava de apanhar, mas depois que a gente cresce, tudo muda. Eu estava ouvindo essa música e tu enviado para mim, eu me acabei de rir, velho. Mano, eu pensei... Velho, mano, que ódio, bicho. Eu não gosto dessa música, não. Eu sei. Mas essa música é muito boa. Essa música não vou negar pra vocês, não. Muito boa mesmo, viu? Ui, eu gosto dessa música. Cadê? Deixa eu botar aqui e abrir uma outra. Gente, vocês estão entendendo a aula até agora ou eu tô falando sozinho? Vocês estão entendendo, né? Eu ia pedir para tu falar do início, da parte que eu perdi. Eita, Milena. Milena, bora fazer o seguinte, ó. Mas deixa, não precisa não, eu reassisto depois. Pronto, show, Milena. Pra gente poder não ficar muito tempo aqui, viu? Porque a gente ainda tem mais 6 tópicos para ver hoje, que eu planejei. Ó, agora... Pronto, Gabriel. Justo. No fundo, todo mundo aqui é submisso. Que gosta ou que não goste, mas todo mundo é submisso do Enem. Então, é isso aí, tá? Todo mundo é uma cadela do Enem no final, né, velho? No fundo. Mas, ó, falando, a gente falou sobre matéria, tá? Falamos tudo sobre matéria, tá certo? Vimos, então, que matéria é tudo... Pronto, Milena, ó, deixa eu dar uma recapitulada. A gente falou o quê, Milena? A gente disse que matéria é tudo que ocupa espaço, certo? Então, tudo que ocupa espaço, Milena, significa que tem volume e tem massa, certo? Porque está ocupando um determinado espaço. Outra coisa, Milena, a gente disse que matéria é diferente de corpo. Por quê? Matéria é o todo. Corpo é uma parte dessa matéria. Por exemplo, quando eu estou falando do ouro, o ouro em si, o ouro é elemento, a prata é elemento, eu estou falando da matéria, tá vendo? Porque eu não estou especificando, estou dizendo que é um ouro. O ouro o quê? Qualquer. Agora, quando eu pego um pedaço desse ouro, por exemplo, Milena, uma barra de ouro, a barra de ouro não é mais matéria, é um corpo, porque é um pedaço dessa matéria. Quando eu falo objeto, eu estou falando que vai ser quando você dá uma função a esse corpo. Por exemplo, eu peguei a barra de ouro e transformei em um anel. Aí sim, aí agora o anel ele vai ser um objeto e não um corpo. Beleza? A gente falou também, Milena, sobre as fases, as 3 fases principais, sólido, líquido e gasoso. O sólido é a fase, no caso vai ser a fase em que as moléculas vão estar mais organizadas. Aí essa organização, Milena, a gente chama de retículo cristalino, tá? E o sólido é o único que forma esse retículo cristalino, que são moléculas bem organizadas, bem formadas. E aí, por ela formar retículo cristalino, significa que no estado sólido, uma matéria, ela tem forma e tem volume constante, ou seja, não muda. Meu grampeador vai ser com esse formato pelo resto da vida, acabou, tá vendo? Não vai mudar. Líquido, Milena, tem volume constante, mas a forma não é constante, tá? E o gasoso é o que tem a maior desordem, as moléculas não têm tanta interação. Aí nós temos 2 tipos de propriedade, tá, Milena? A propriedade dos líquidos e a propriedade dos sólidos. Os líquidos nós temos 2. Viscosidade, que vai ser a capacidade que um líquido tem de escorrer. Então, quanto mais dificuldade ele tem para escorrer, mais viscoso ele é. Por exemplo, se eu tenho uma cera para fazer depilação e uma água, por exemplo, a cera é bem mais viscosa do que a água. Por quê? Porque a cera tem mais dificuldade de escorrer. E temos também a tensão superficial, que vai ser aquela tensão que a água tem, que não deixa as coisas serem afundadas. Por exemplo, quando você vê o caso de um insetozinho que está em cima de um pouquinho de água e ele não afunda. Aquilo ali não está afundando por conta da tensão superficial. Aí qual é o perigo para essa tensão superficial? Porque ela é importante para o meio ambiente. O perigo é o danado do detergente e também do sabão. Por quê? Porque tanto o sabão quanto o detergente tem função de quebrar essa tensão superficial. Beleza? Aí, propriedade do estado gasoso. Compressibilidade, então os gases conseguem ser comprimidos. Efusão, que é a capacidade de escapar. Então, veja, Milena, se tu pega um balão ou um pneu,
tu fura ele bem pouquinho, Milena, só um furinho pequenininho. O que é que vai acontecer com esse balão, com essa bola, com esse pneu? Ele vai secar como um todo, vai esvaziar. Por quê? Porque esse ar que está lá dentro tem a propriedade de efusão, que é a capacidade de escapar independente do tamanho do orifício, seja ele pequeno ou grande. E tem também a difusão, que é a capacidade de se espalhar. Então, Milena, independente do ambiente que esteja, se um gás se espalha, se um gás ele for liberado, ele escapar, ele vai se espalhar por todo o ambiente. É o que acontece, por exemplo, quando alguém peida em algum lugar. Ele peida no cantinho dele, mas todo mundo sente. Por quê? Por causa da capacidade de difusão. Beleza? Então, a gente falou sobre mudança de fase, eu tenho certeza que vocês lembram disso, que foi bem recente. Agora, ainda continuando, só que falando agora sobre substância e mistura, vamos saber a diferença de substância e de mistura, tá? Olha só, quando eu estou falando de substância, eu tenho dois tipos, tá? Eu tenho a substância simples e tenho a substância composta. Mas deixa eu botar aqui logo, que quando eu estou falando de substância, eu estou falando de algo que tem uma composição que é definida. Ó, composição definida, certo? Então, eu sei qual é a molécula que vai, ou melhor, eu sei qual é a fórmula química que vai representar aquilo ali. Então, isso daqui vai ser considerado substância. Então, se ela tem composição definida, significa que ela tem ainda, gente, ponto de fusão e ponto de ebulição, ambos constantes. Tá certo? É o que vai diferenciá-la, por exemplo, da mistura. A mistura, ela não vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Pelo contrário, tá? Vão ser variados. Aí, vamos lá. Essa substância pode ser considerada, primeiro, olha só, pode ser considerada uma substância simples e pode ser considerada uma substância composta. Me digam aí, por favor, um exemplo de substância simples. Cadê? Ninguém sabe exemplo de substância O2. simples. Muito bem, o O2. Por quê, gente? Vejam, substância simples é quando eu tenho só um tipo de átomo, um tipo de substância sendo usado, um tipo de elemento, desculpa. Então, ó, simples é aquele que tem só um tipo de átomo, tá certo? Então, vejam, o O2 ele tem dois átomos de oxigênio, ou seja, são dois átomos de uma mesma coisa. Vocês conseguem enxergar isso? Beleza? Muito bem, Clara, melhor ainda, quando tem apenas uma única letra maiúscula. Se tiver só uma letra maiúscula, aquilo ali é uma substância simples. Por exemplo, se eu colocar aqui N2, que é o gás nitrogênio, também é uma substância simples. Se eu botar, por exemplo, o ferro sólido, também é um tipo de substância simples. Se eu colocar, por exemplo, o H2, é outro tipo de substância simples, tá vendo? Já a substância composta é quando tem dois ou mais átomos. Ou melhor, quando eu tenho mais de uma letra maiúscula. Digam aí um exemplo, por favor, de substância composta. Água. A água, muito bem, que é o H2O, tá vendo? Porque eu vou ter o hidrogênio e vou ter o oxigênio. Um outro exemplo também seria, sei lá, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Outro exemplo, o CO2 e assim por diante. Estão vendo? Eu tenho mais de uma letra maiúscula, ou seja, mais de um tipo de átomo diferente. Então, essa substância vai ser considerada uma substância composta e não uma substância simples. Estão acompanhando até agora amônia, muito bem, isso mesmo. Deixa eu botar até ela aqui, que ela é importantíssima. Olha. O NH3, que é a amônia, e assim por diante. Beleza? Então, ó, isso aqui é substância simples, substância composta. Tudo isso daqui, ó, tanto essas de cima quanto essas de baixo, vão ter ponto de fusão e ponto de ebulição, vão ter ponto de fusão e ponto de ebulição constantes, tá? Então, não vai mudar, beleza? Já quando eu estou falando de mistura, não. Já mistura é totalmente diferente, ó. Vou botar aqui. Mistura. Quando eu estou falando dessa danada, dessa mistura, eu estou falando que você tem uma composição que é indefinida. Composição
indefinida. Professor, o que é que significa isso? Mas eu sei que se eu pegar água com sal, eu não vou ter H2O com NaCl, beleza. Mas quando eu estou falando de composição na química, eu estou falando de quantidade. Por exemplo, ó, eu sei que o H2O é uma substância simples, vai ser uma substância por quê? Porque ela tem uma composição que é definida. O que é que isso significa, Biel? Significa que eu sei que na água eu vou usar 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, isso aqui já é a substância, já é a composição, ó, perfeita. Já que se eu tiver água com sal, eu não vou ter essa composição perfeita. Sabe por quê? Porque em certas situações eu posso ter muito sal, em outras eu posso ter pouco sal. E aí, como é que eu vou saber essa composição? Ela é variada, então eu não consigo. Então, essa composição é indefinida. Beleza? Aí, se ela é indefinida, gente, isso daqui significa que o ponto de fusão e de ebulição, ó, e o ponto de ebulição não são constantes, são variáveis. Ó. Beleza? Isso aqui significa mistura. E aí, essa mistura, ela tem tem 2 conceitos, 2 tipos de mistura. Me lembrem aí, quais são os tipos? Homogênea. Homogênea, muito bem. Oi, Milena já foi logo agora. Homogênea, e qual é a outra? Heterogênea. Muito bem, hétero. Ué, é heterogêneo. Deixa eu tirar isso aqui. Heterogênea, perfeito. Gente, o que é que significa uma substância, uma mistura, desculpa, ser homogênea? O que é que significa? Uma única Uma fase. fase. Muito bem, uma fase. Aí, heterogênea é 2 ou mais, né? Ó. 2 ou mais fases. Aí, cuidado, porque tem que lembrar que essas fases são de acordo com o microscópio, tá? E não com os nossos olhos, beleza? Porque tem coisas que parecem ter uma fase, mas não são. Como é o caso, por exemplo, dos coloides que nós estudamos. Exemplo de coloide, me lembra aí. Que é de uma coisa que parece ser homogênea. Aerosol, desodorante. Muito bem, também, isso mesmo. Gel. Perfeito. O gel, perfeito. Tá vendo? O sangue também. Tranquilo? Também, muito bem. O sangue também, ele também é heterogêneo. Não foi, aí veio na mesma hora. Ei, eu e Jéssica conectados, pensando pelo mesmo neurônio, velho. O leite, Milena, a atmosfera, muito bem. Gente, perfeito, vocês são perfeitas, velho. Tranquilo? Véi, essa parte é muito gostosinha, velho. Agora, ó, cuidado. Se liguem, por quê? Quando a gente fala de mistura homogênea e heterogênea, a gente precisa tomar cuidado em 2 tipos, ó. Eu vou até botar de roxo. Eu vou até colocar assim, ó, uma seta para cá para cima e botar uma observação, que eu sei que vocês vão prestar atenção nisso aqui. Por quê? Eu tenho uma coisa que o Enem gosta de cobrar, que a gente chama de mistura eutética, e qual era a outra? Azeotrópica. Muito bem, mistura azeotrópica. Ó. Beleza? Mistura eutética e mistura azeotrópica. Tem que tomar cuidado nisso, gente. Por quê? Mistura eutética vai ser toda mistura em que você vai ter o ponto de fusão sendo constante. Ó. Então, na mistura eutética, o ponto de fusão ele é constante. Ou seja, se ele é constante, significa que até a fusão, até o processo de fusão, ele vai se comportar, ó, até esse processo, ele vai se comportar como se fosse uma substância. Por quê? Porque o ponto de fusão dele é constante, é o mesmo. Aí, e o de ebulição, Fabrício? Vai variar. Aí ele já vai, de fato, se comportar como uma mistura. Mas no ponto de fusão, não, ele é constante. Aí tem que tomar cuidado nisso, tá? Beleza? Não precisa nem saber, tipo, que um exemplo prato de mistura eutética vai ser a água com álcool, a gasolina com álcool. Não, isso aí não precisa saber não, tá? É só você lembrar que mistura eutética vai ser aquela em que o ponto de fusão ela é constante. Já a mistura azeotrópica, gente, nessa mistura aqui, ó, deixa eu até agitar isso aqui, ó.
Nessa mistura azeotrópica, o ponto de ebulição é que vai ser constante. Ou seja, vai ser o mesmo. Então, se a gente for avaliar, analisar o gráfico desse cara aqui da mistura azeotrópica, vocês vão perceber que nele, o ponto de fusão, ou o ponto de ebulição, desculpa, vai se comportar como se fosse uma substância. Tá certo? Mas vai diferenciar por conta do ponto de fusão que vai variar. Fechou? Isso aqui é bem tranquilo, né? Bem simples. Aí deixa eu até botar aqui, ó, a mistura eutética, a mistura azeotrópica. Vou botar assim, ó. E aqui vou botar os gráficos, tá? Ó. Se eu fosse comparar, por exemplo, aqui, ó, a temperatura e a quantidade de energia. Aqui é a mesma coisa, ó. Temperatura e quantidade de energia, ó. Na eutética, eu teria uma coisa mais ou menos assim, ó, ele vem subindo, aí aqui, ó, ele fica constante, tá vendo, ó, que é o ponto de fusão, aí aqui ele sobe, aqui ele sobe, aqui ele sobe. Vocês estão vendo, ó, que a única parte que ele é constante é aqui, ó, porque percebam, ele começou em que estado de agregação? Qual é esse estado de agregação que estava aqui, ó, bem no comecinho? Sólido, não era? Ele começou sólido. Aí depois, quando ele chegou aqui, ó, nessa parte, que era a fusão, quais eram os estados físicos que nós tínhamos ali? Sólido e líquido. Muito bem, sólido mais líquido, porque aqui era fusão. Aí depois ele se tornou apenas líquido, porque derreteu todo sólido. Aí aqui ele virou, olha, líquido mais gasoso. Tá vendo aqui, ó? Nesse processo aqui seria a vaporização, a ebulição. Aí você não vai ter constância, porque é uma mistura. E depois vira gasoso. Aí aqui do mesmo jeito, ó, nesse outro a gente teria assim, ó, sólido, aí sólido de novo, aí líquido, aí aqui líquido e gasoso vai ser constante, e depois só gasoso, ó, tá vendo? A gente teria uma cara mais ou menos assim, ó, sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso, e aqui o gasoso, beleza? O gráficozinho desses dois tipos de mistura é desse jeito. Tranquilo? Deu para entender isso, gente? Ou não? Deu para dar uma relembrada? Eu acredito que sim, né? Diga aí, Clarinha. Oi, Gabi, Jéssica disse que sim, Ellen também. E aí, Milena, oi, Gabriel, o Mico também disse que deu. Tranquilo. Oi, Dantas também disse que deu, Milena também, Gil também, muito bem. Porque o que vocês não entenderem, questione, viu? Tem que questionar agora, para não guardar dúvida para casa. Aí, ó, terminada essa parte aqui, daqui a pouco a gente resolve questões, tá? Eu separei dois momentos de questões hoje para a gente. Mas antes disso, a gente vai fazer logo a alotropia, ver os alótropos, né? Gente, alótropo, lembra, é a capacidade que algumas espécies vão ter de formar substâncias diferentes. Então, ó, vou até botar aqui, ó, que alotropia é a capacidade, ó, capacidade de algumas espécies formarem substâncias diferentes, beleza? Aí a gente agora vai comentar sobre os principais alótropos. Me digam aí, ó, se eu estiver falando sobre a alotropia do oxigênio, quais são? O3. Sim. E qual é o outro? Qual? O2. O2, muito bem. Ó. Então, quando eu estou falando do oxigênio, eu estou falando do O2 e estou falando do O3. Vamos lá para a gente estudar a característica de cada uma, tá? O oxigênio é conhecido também como sendo gás vital, viu? Ele é o gás vital, é o gás que é responsável pela nossa sobrevivência. Mas, cuidado, viu? Cuidado. O oxigênio, ele vai ser aquele cara de lua. Por quê? Se eu tiver, olha só, se eu tiver oxigênio de menos, eu morro, certo? Mas se eu tiver oxigênio de mais, eu também morro. Sabia disso, gente? O oxigênio ele não pode passar de 25%.
Tanto que na nossa atmosfera, no nosso ar, né? Nós temos, para vocês terem ideia, 25% é só de oxigênio, aí em torno de 60%, 70% é tudo de nitrogênio, e o resto aí são vários outros gases. Muito bem, é graças a ele que as nossas células envelhecem. Muito bem, isso mesmo. Aí vocês sabem por que ele é muito perigoso quando em excesso? Porque o próprio nome oxigênio já está dizendo, oxigênio vem de oxidação. Por quê? O oxigênio ele é extremamente oxidante. Ó, ele é oxidante. Tá certo? Aí o que é que significa, gente, oxidar? O que é que significa uma coisa oxidar? Que porra é isso? Perder elétron. Muito bem, tá vendo? Então significa o quê? Quando uma coisa ela oxida é porque ela perdeu elétron. Então significa que o oxidante está fazendo aquilo, perdeu elétron. Então o que acontece é que o oxigênio arranca elétron. Ó. De tudo que ele tiver, ele estupra, ele não quer saber. Lembram da partícula Von, que era a questão da eletronegatividade? Porra, olha, o oxigênio é o segundo mais eletronegativo, ou seja, o cara entra para comer o rabo de todo mundo mesmo, entendeu? Então, se você coloca muito oxigênio dentro do seu corpo, ele vai, infelizmente, fazer com que partes do seu corpo sejam oxidadas. Então, o que acontece, em poucas palavras, é morte. Morte de determinados órgãos. Acabou. Já começa logo pelo seu coração. Beleza? Oi. Isso acontece com daqueles tubos de oxigênio que a pessoa vai mergulhar. Assim, não pode respirar muito rápido, né? Tem que ser... Isso aí, muito justo. rápido, dá ruim. Dá ruim, não é isso? Porque a pessoa morre. A pessoa tem falência, literalmente, gente. Falência do pulmão. Diga aí, por causa de uma coisa que a gente acha que eu só respiro oxigênio. Não, na verdade, a gente respira mais nitrogênio do que oxigênio, né? Aí, ó, além disso, gente, ele vai ser chamado ainda, ele vai ser responsável, né, pela combustão, ou seja, ele é um comburente, viu? Comburente. O que é que significa isso, gente? Ele provoca a combustão. Combustão. Alguém já fez essa experiência de pegar uma vela acesa, aí botar um copo em cima da vela, fechar? O que é que acontece com a vela? Apaga. Apaga. Por que é que vai apagar, gente? Porque para poder a vela queimar... Isso aí, muito bem. Para poder ter o processo de combustão, você precisa ter o oxigênio. O oxigênio é o comburente, ou seja, é o comburente. É quem permite que aconteça uma combustão. E o oxigênio, o O2, cuidado, o gás oxigênio, ou seja, o O2, vai ser esse gás responsável por isso. Então, o oxigênio, a característica é um gás vital, é oxidante e é comburente. Beleza? Mas percebam, se comparado com o O3, ele vai ser a espécie mais estável. Então, se ele é o mais estável, Gabriel, significa que ele vai ser o mais disponibilizado no ambiente, certo? Então, ele vai ser mais fácil de encontrar. Então, você encontra com muito mais facilidade o O2 do que o O3, tá? Porque o O3 a gente até chama de ozônio, né, gente? Olha, isso aqui a gente chama de ozônio. Ó, qual é a principal função do ozônio? Quem lembra? É proteger dos raios do sol. Muito bem, isso mesmo. Vou até botar aqui, ó. Filtra os raios UV. E agora, cuidado, quando eu tô falando de filtrar, eu não tô falando que ele vai, ai, nossa, ele absorve todos os raios UV, não sei o quê, não. Ele vai absorver boa parte, mas ele não absorve tudo, tá? E aí, esse ozônio, minha gente, por ele ser muito instável, ele é extremamente oxidante. Então, ó, se o oxigênio ele é oxidante, o O3 ele é forte oxidante, ó, forte oxidante. Ou seja, esse O3 ele pode ser usado também como bactericida. Vocês sabiam disso? Que alguns países usam o ozônio para poder tratar a água. Que, no caso, fazer a mesma coisa que o cloro faz, né? O cloro ativo. O cloro ativo não mata as bactérias, né? Tudo. O ozônio faz do mesmo jeito. Aí vem cá, quem daqui vai se entregar à medicina do ozônio? Quem aqui vai aplicar ozônio no corpo?
Alguém tem coragem? Sabendo que ele é forte oxidante? Será que a gente vai confiar nessa medicina? E aí? Será que pode, Clarinha, pegar o gás ozônio, que é extremamente oxidante, que mata bactérias? Eu já acho estranho, né? Tipo, tem uns salões de beleza que tem aquelas negócios, aquelas máquinas, né, para cabelo, com vapor de ozônio. Eu fico. Eu sei. Oi? Aí tu imagina, ei, onde é que o ozônio fica? O ozônio fica aqui onde a gente respira, ou ele tá lá na puta que pariu, lá em cima, onde a gente não chega? Onde é que o ozônio tá? Na puta que pariu. Então, ele é para ser respirável? É pra gente respirar ele? É pra gente aplicar ele no nosso corpo porque nosso corpo tá inflamado? Não, Não. E por que é que as pessoas fazem isso? porque, Fabrício, às vezes é bom lidar com os riscos, entendeu? Quando eu vejo uma pessoa aplicar ozônio, eu fico assim, não, gente. Eu tô penso menos um na Terra, graças a Deus. Mano, eu não. Cara, Ô, Milk, a galera fica falando, só que assim, não existe, né, nenhum tipo de evidência científica. Aí a gente fica tipo, meu Deus, gente, não faz isso, porque não tem evidência científica. Ninguém nunca testou direito para estudar os efeitos do ozônio e tal. O ozônio, ele é excelente para matar bactéria. Pode usar, perfeito. Mas, por aplicar no nosso corpo, eu acho um pouco perigoso. Diga aí, Ellen. Eu vou dar para vocês uma informação. Estão conseguindo me ouvir? Uma informação que eu adquiri na faculdade em relação ao oxigênio. Na nossa aula de atendimento pré-hospitalar, uma das coisas que a gente precisa checar é se a pessoa está respirando. Se a pessoa tiver com dificuldade de respirar, a gente aplica o AMBU, que é uma máquina para a pessoa conseguir receber o O2. E o professor quase esgana a gente, porque ele fala assim, não é porque você vai colocar muito oxigênio naquela pessoa que ela vai estar bem. Quanto mais oxigênio coloca, mais a concentração de CO2 lá dentro aumenta. Então, a pessoa vai ficar com um pH extremamente baixo. E assim, se oxigênio, se dióxido de... Se O2 já faz isso, imagina ozônio, que são 3. Aí o povo, tipo, bonitinho, vou botar O3 no meu cabelo e eu vou ficar respirando isso um tempão, mas vai dar tudo certo, eu vou ficar com o cabelo lindo. Ai, que delícia. Ei, Ellen, o sangue virando ácido muriático, velho, tá ligado? Ficando com pH. Ei, o cara ficando com pH de ácido muriático no sangue. E o pH tá quanto, amor? Tá 1, olha. O pH do sangue dando 1, velho. Assim, eu tô falando, mas quem quiser aplicar, ninguém tá segurando, não. Aplique e tal, pode usar. Mas eu acho muito perigoso, eu vou ser bem sincero. Acho muito perigoso. Pelo menos as ciências da saúde dizem que não apliquem. Não façam uso. Mas cada um é responsável pela sua vida, né? Acho isso muito engraçado. Agora, me digam aí, se eu estiver falando sobre o carbono, quais são os alótropos? Fósforo vermelho, fósforo branco. Não, o carbono. Carbono é diamante. Muito bem. A gente tem, qual é o primeiro? Pronto, pode ser. Grafite. Sim, isso, muito bem, o grafite. Era grafite que eu queria falar, Fabrício, era fósforo. Isso mesmo. Isso, e o diamante, que ele falou. Tem um diamante. Não tinha um outro no terceiro? Não, tinha não. Só isso aqui mesmo, viu? Tinha 3, eu não lembro qual era. Foi que a gente tinha comentado mesmo. Mas aqui a gente vai falar só sobre os principais hoje, viu? Aí vejam, então nós temos aqui o grafite e o diamante. Gente, inclusive eles têm a mesma fórmula, tá? É o CN. Mas aí o grafite, se liguem, quando a gente tá falando de grafite, certo? A gente tá falando da espécie menos da espécie menos estável, certo? Porque, vejam só, esse grafite, a característica dele, gente,
é que ele conduz eletricidade, tá certo? Conduz eletricidade. Ele é um excelente condutor. Além disso, ele é considerado uma espécie mole. Aí tem que tomar cuidado. Conceito de mole duro não é conceito de tenaz, certo? Quando eu estou falando que uma coisa é mole, uma coisa é dura, é porque ela tem capacidade de riscar. Agora, se ela é resistente a uma certa tensão e tal, eu estou falando que aquela coisa ela é tenaz. O que é que significa isso? Se eu pegar um pedaço de vidro, por exemplo, Milena, eu consigo cortar a tua pele com o vidro. Por quê? Porque o vidro ele é duro. Mas se eu pegar esse vidro, Milena, e bater o martelo em cima, ele vai quebrar. Por quê? Porque esse vidro ele não é tenaz. Ele é duro, mas ele não é tenaz, viu? Então é isso, tá? Ó. Ele conduz eletricidade e ele é mole, tá certo? Ó. Amor, eu acho que faz a mesma coisa quando a gente pega sabonete para tomar, para escovar os dentes, por exemplo. A gente chama isso do quê, velho? Ah, eu também queria saber. Enfim, mas a gente vai deixar esse papo para lá, né? Enfim. Agora, o diamante, ele é extremamente duro, tá certo? E ele não conduz eletricidade. Não conduz. Inclusive, sabe o que é que muda, gente, do diamante para o grafite? É porque esse diamante aqui, ele forma retículo cristalino. Por isso que o diamante é tão lindo. Vocês sabiam disso? Por isso que o diamante é perfeito, assim, sabe? O diamante é impecável de lindo, certo? Tem pessoas aqui que nunca vão ver, né? Na verdade, um diamante na vida, né, Ellen? Mas vocês sabiam, gente, inclusive, que para furar esses poços de petróleo, eles usam brocas de diamante. Vocês sabiam disso? De tão duras que são aquelas rochas. Aí eles usam o diamante para poder riscar, para furar. De tão forte que esse cara é, né? Acredito que seja hoje o elemento mais duro que a gente tem é o diamante, né? Incrível, incrível, incrível. Assim, sabe, a odontologia mesmo só é o que é hoje em dia por conta do diamante. Se não fosse, ele não teria, tá? Aí, vejam só. Nós temos agora o terceiro, certo? Que vai ser o fósforo. Agora, quais são os alótropos do fósforo? Diga aí, Lulu. O vermelho, tem o branco. Muito bem, tem o vermelho e o branco. Muito bem. O branco é ruim. Isso aí, muito bem. Vermelho e o branco, ó. Tá vendo? Gente, o vermelho, ele é muito mais estável, tá? Ele é a espécie mais estável. Então, se ele é mais estável, significa que ele é mais abundante, ou seja, ele é encontrado com mais facilidade. Abundante. O fósforo vermelho, Milena, é o que a gente encontra na caixa de fósforo, viu? Ali é o fósforo vermelho. Já o branco, ele é usado, ele é extremamente instável. Ó, ele é instável e ele é muito explosivo, tá? Ó. Ele justamente é usado em bombas, né? Eu não sei se vocês... Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que o fósforo branco ele foi encontrado, né, ele foi descoberto porque um cara olhou ele estava observando a urina, ele viu que a urina era amarela e ele pensou assim, poxa, essa urina é amarela, então ela tem ouro. Aí ele foi tentar extrair ouro da urina. Aí, na verdade, o que ele encontrou foi o branco, foi o fósforo branco. Tanto que o fósforo branco, durante muito tempo, foi chamado de ouro branco, né? Fabrício, Porque, assim... Você comentou as bombas de fósforo, né, branco? Mesmo quando elas explodiam e não pegava fogo, queimava as pessoas, não era? É isso mesmo, Lulu, muito bem. Porque quando o fósforo entra em contato com a pele, ele prega, porque ele cola com muita facilidade. E o fósforo branco, por ele ser muito instável, quando ele entra em contato com o oxigênio, ele já entra em combustão no mesmo momento. Aí mesmo que a pessoa, você pode até dizer, mas e se a pessoa pular dentro da água? Beleza. Enquanto ela estiver dentro da água, ela não vai estar sendo queimada. Mas a partir do momento que ela sair da água, vai voltar a ter combustão de novo. Aí a única forma de você remover, de você parar essa combustão, é você pegar a pele e você cortar o pedaço dela. Para poder tirar o fósforo branco. Para vocês verem o tanto que é muito perigoso, tá? E aí a galera usava muito em bombas, né? Quando bombardeava certos lugares, aí espalhava fósforo branco por todos os lugares. E se a pessoa não morresse da explosão, morria das queimaduras, né?
Triste, né, cara? Muito, muito triste mesmo, viu? Aí, vamos lá. Falando agora o último sobre o enxofre, né? Eita, sobre o enxofre. Ó, falando sobre o enxofre, nós temos aqui dois também, tá, gente? Ó, o primeiro a gente chama de rômbico, e ele vai ser o enxofre mais estável, tranquilo? Então, vai ser o mais abundante. E nós temos também um monoclínico, que ele vai ser menos estável. Aí é só lembrar assim, tá, gente? Quando, olha, monoclínico, clínico, quando você está em uma clínica, você não está muito estável, concorda comigo? Você está instável, beleza? Então, é isso, tá? Falando sobre alotropia, era essa parte que a gente tinha, revisamos tudo de alótropos. Aí o que eu peço é que vocês peguem isso daqui e leiam todos os dias, tá? Porque caso caia alguma questão sobre isso, vocês não perdem. Beleza? Deixa eu passar aqui para o próximo, então, ó, para a gente poder agora começar o nosso papo mais... Oi, Vai mandar? eu vou mandar, viu? Esse slide para vocês. Tranquilo? Tranquilo. Agora, falando sobre separação de misturas, minha parte predileta. Aí, daqui a pouquinho eu já libero vocês. Tenham calma, ainda faltam 15 minutos para a sala encerrar, tá? Tecnicamente, porque eu só libero se eu quiser. Eita, gostei disso. Acho que eu prefiro, acho que já... Pronto, agora já mudei, já não acho que eu gosto de ser submisso, já acho que eu gosto de fazer as pessoas se submeterem a mim. Dominador. Eu diria, né, Ellen? Dominador. Entendeu? Agora, vamos lá. Falando de separação de mistura. O Ellen, quando eu estou falando de separação de mistura, se ligue. Eu estou falando de um processo, minha parceira. Ó, estou falando de um processo que ele é físico, ou seja, não há mudança de estrutura química. Então, se eu tinha água e sal, separei, Milena, vai continuar sendo água e sal. Não vai mudar, porque é um processo físico. Processo físico não muda a substância, beleza? Aí vamos lá, falando aqui sobre o primeiro tipo de separação, eu vou comentar com vocês separação de misturas que são heterogêneas, vou botar assim, ó, do tipo hétero, que são de sólido com sólido. Então, é quando nós temos dois sólidos juntos e nós queremos separar. O primeiro tipo aqui que nós temos é o que nós chamamos de catação, certo? A catação, inclusive, é o tipo de separação mais importante para o ser humano, viu? Exemplo de catação, me digam aí, alguém, por favor. Eu, quando vou fazer o Feijão. almoço, vou catar o feijão. Muito bem, isso mesmo. Quando o cara vai fazer feijão, o cara vai catar o feijão. Ali é um tipo de catação, tá certo? O segundo tipo que a gente tem aqui vai ser a ventilação. Esse não é aquele dos grãos de alguma coisa que você bota, fica jogando ele por cima e aí vai saindo com o vento? É mais ou menos. Sabe quando? É porque eu acho que vocês nunca fizeram isso. Mas sabe quando a pessoa assa. Sabe quando a Eu sei. pessoa assa amendoim em casa? Sei, fica entrar a pelinha, fazer É aquele aquela- negócio. Isso, aí a Então, gente. uma coisa com arroz, né? Que você fica jogando. O pessoal vai Também. dar arroz. Verdade, é mesmo. Porque tem arroz que vem com aquela pelezinha, né, velho? Aí a pessoa bota dentro de um pano de prato, aí dá uma batida nela, depois sopra. Tem aqui cria passarinho também. Tem a questão do alpiste, né? Quando fica lá, tipo, ele come muito, depois você só tira. Ó, assim, inclusive, lembre-se que criar passarinho em gaiola é crime, tá? Eu só fiz mesmo, só falei assim para eu poder ver quem é criminoso. Aí a gente já viu que o criminoso já se mostrou quem é, tá? Lembre-se que prender animal silvestre é crime, tá? Da cadeia. Pode não, tá? Constituição não deixa, tá? Tem que tomar cuidado. Gente, ó, sopra e separa, tá certo? Milena, porque aqui é assim, aqui a aula não é só de química, não, é de Constituição também, tá? É para mostrar quem é vagabundo. E quem é vagabundo a gente expõe. Aí, terceiro, porque para mim é a mesma coisa você ter um cachorro e você criar ele preso na coleira, não faz sentido nenhum. Enfim, mas vamos lá. Ixi, mas a crítica. Aí o próximo vai ser
Peneiração, exemplo de peneiração. Diz aí, Ellen. Exemplo Ah, de o ouro. Como vai tirar o ouro? Quase. O ouro é um outro tipo. Peneiração. Tem que usar peneira. Quando Eu o uso cara... para fazer, Aí é suco, sabe, viu? também, quando a gente vai... Por exemplo, suco do maracujá, por exemplo. Não vai tirar. Isso, separar o bagaço, muito bem. Mas ó, um caso, trabalhando sólido e sólido ainda melhor, seria a tapioca, a areia fina, quando a pessoa vai construir uma casa. Pô, para poder não ficar aquele monte de pedregulho, a gente, entendeu? Tipo, peneira para poder você separar. Porque, gente, nessa peneiração, se liguem, ó, na catação, a gente vai utilizar a diferença, ó, de formato, tá vendo, ó? De cor, a gente vai ter que separar por algum desses critérios. Na ventilação, a gente vai usar a diferença de densidade, tá certo? De densidade. Na peneiração, a gente vai utilizar a diferença de tamanho das partículas, ó. Tá certo? É o caso da tapioca. A gente pega aquela tapioca bem grosseira, que inclusive uma crítica que eu faço aqui nesse vídeo. Hoje é dia 25/10/2024, 7 horas e 22 minutos. Vamos lá para a gente falar Maiara e Maraísa. Falando aqui, olha só, para vocês verem. A gente compra aquelas gomas de tapioca que dizem que vem peneirada pronta para você fazer. Mentira, porque se você for fazer, fica um monte de bola. A pessoa tem que passar na peneira, senão não consegue fazer a tapioca dele. A tapioca até queima e fica dura. Pronto, é isso. Aí depois da peneiração, a gente vai ter também a separação, que é magnética. Né? Separação magnética, quem está muito acostumado aqui é Ellen que trabalha com reciclagem, certo? Vai ser a separação magnética. E aí, gente, para ter separação magnética, tem que tomar cuidado, tá? Você tem que ter um campo magnético. Um campo magnético. Inclusive, quem estuda física comigo vai ver isso aqui em eletromagnetismo, que são os elementos que a gente chama de ferromagnéticos. Aí você precisa ter alguma coisa de ferro, de cobalto ou de níquel, para poder ele ser atraído por esse ímã, tá? Porque a magnética tem que ter uso de ímã. Aí nós temos também uma próxima, que a gente chama aqui de dissolução fracionada. Ó. Dissolução fracionada. Oxe, como é que o diabo funciona isso aí, professor? Gente, a dissolução, ó, dissolução vem de dissolver, e fracionada significa parte, ou seja, eu vou pegar, por exemplo, algum sólido que está misturado com outro, vamos supor, eu pego areia e junto com um pó de serra, por exemplo, tá? Aí eu tenho ali alguma, como é que eu vou dizer? Eu tenho os dois ali, certo? E aí o que eu posso fazer, por exemplo, nesse pó de serra com areia, com terra que está misturado, eu posso jogar água. Porque quando eu jogo água, o que vai acontecer é que a areia ela é muito mais solúvel em água do que o pó de serra, concorda comigo? E aí o que acontece é que o pó de serra ele vai sobrar. Então, enquanto a areia vai ficar dissolvida. Ou também, sei lá, eu peguei e misturei terra e sal, por exemplo. Eu posso pegar, jogar água nessa substância, nessa mistura, beleza? Que é a mistura de sal com terra, com areia. Aí, depois de um certo tempo, eu deixo essa terra ir para baixo, depois eu separo a água e uso um outro processo para separar o sal da água. Aí, isso é o que a gente chama de dissolução fracionada. É a dissolução por par, beleza? E aí, nessa dissolução, a gente vai ter que utilizar, gente, a diferença de solubilidade. Diferença de solubilidade. Tranquilo? Aí temos um outro que vai ser flotação. Cuidado para não confundir. Ó. Nós temos o caso de flotação. Gente, flotação é você botar aquilo para boiar. Aí entra, Dantas, no mesmo caso que eu falei agora, ó, de você ter, por exemplo, pronto, você tem terra misturado a... Deixa eu ver... misturada a isopor. Gente,
Quando eu botar água dentro daquilo ali, o que é que vai boiar? É o isopor ou é a areia? O isopor. O isopor. Então, se o isopor boiou, é porque ele flotou, certo? Flotação significa boiar. Você joga ele em algum líquido que seja mais denso do que aquilo ali que você quer separar. Dantas fez uma pergunta. Ó. O fracionado indica uma noção de separação em etapas. Perfeito, Dantas. Definiu melhor que eu, viu? Porque precisa de mais de um processo. Irmão, perfeitamente, definiu melhor que eu. Beleza? Já falando novamente, falando de flotação, eu estou falando que eu vou colocar um líquido que tenha uma densidade maior do que aquele sólido que eu tenho ali, para que um boie e o outro afunde. Ou seja, nessa flotação, o que eu vou utilizar é a diferença de densidade entre esses dois elementos. Então, diferença de densidade. Aí eu vou... Vocês anotam o exemplo depois, tá? Você tem areia com isopor. Pô, você quer separar o isopor da areia. Aí, quando eu tô falando de isopor, eu tô falando aqueles grãos bem pequenininhos, tá? Eu posso jogar água ali dentro. Por quê? Porque o isopor vai boiar, já vai flotar, vai flutuar, enquanto a areia vai ficar lá embaixo. Então, eu posso separar utilizando o processo de flotação. Beleza? Aí, nós temos um outro que foi o que Lulu havia comentado, tá? Que é, nesse caso, que a gente chama de levigação. Ó. Vai ser a levigação. Nessa levigação, a gente vai usar uma corrente de água para separar. Ó. Uma corrente de água. Aí, o exemplo mais prático de levigação vai ser a extração do ouro. Pô. Ó. Por quê? A gente vai pegar... Eu acho que vocês já devem ter visto isso, tá? Um recipiente que ele tem o formato de um cone, tá certo? Que, inclusive, o nome dele vai ser bateia. Ó, a gente usa essa bateia aqui, aí coloca lá dentro, a gente pega água e pedregulho e a gente vai rodando essa bateia. Aí, nessa bateia aqui, vocês podem perceber que as coisas mais densas, elas ficam aqui, tá vendo? Ó? Então, aqui você tem pedra e tem, por exemplo, ouro, tá certo? Aí você vai girando aquilo ali, essa bateia, para separar. Por quê? Porque o que é mais leve, tecnicamente, vai sair, ou seja, o que é menos denso. Beleza? O pessoal usa flotação para separar a maconha de sujeiras que vem junto da erva. Mano, esse curso não é normal, de verdade. Eu só peço a Deus todos os dias que eu tenho uma aula normal, mas eu nunca tenho. Mano, do nada falaram de separação de maconha. Eu nem sabia disso, pô. Em nome da ciência. Meu Deus, cara, envolver maconha numa aula de química. Mano, que ódio, cara. Sério? Não, agora eu fiquei muito chateado, velho. Bicho. Cara, que a gente... Pô, um assunto super sério. Já viram esse meme? Não, mas é raro sim. Vocês falando assim, parece que todo dia aqui acontece alguma coisa super esquisita. Às vezes acontece mesmo, mas... por falar de maconha, tá ligado? Usaram um negócio aí que é até crime, eu acho. É crime, né? É crime. Não, às vezes, tipo assim, de vez em quando. Sabe o que eu descobri? Oi. Por exemplo, O quê? se você está usando alguma coisa, está fumando alguma erva, e você oferece para alguém, é considerado tráfico. Eita, que legal. Eu descobri isso que minha mãe falou que quando ela estava nas festas tava nas festas, né, de Copacabana, ela disse que teve que levar o menino para a delegacia, porque ele ofereceu, ele estava dividindo com um cara lá, sabe? O cara perguntou se podia, ele ofereceu. O menino aceitou. Aí ela falou que não podia fazer isso, porque era considerado tráfico. Ao menino teve que levar para a delegacia. Ela sabia que não ia acontecer nada com ele, mas assim, porque era muito pouca maconha, sabe? Era pouquinho. Só que como sei. eu tenho que casa para ver, ó. Como ele ofereceu, é tráfico, é. Aí o menino ficou assim, oh meu Deus, eu só que. Mano, pior que fez muito sentido, velho. Muito sentido, real.
fiquei chocada, eu fiquei, meu Deus, tipo, o menino ia ser preso porque ele perguntou se o outro queria. Você quer? Queria, diga aí, velho. Ele ia sair da condição de usuário, diga aí, velho, rapidinho. Mano, a legislação é muito esquisita, né, velho? Direito é muito difícil mesmo. Mas é diferente, Ellen. Porque quando eu tava falando sobre a questão do flu, eu tava falando de algo que é muito presente no nosso dia a dia. A gente mora no Brasil, amor, então é muito comum, entendeu? Medicinal, né, Milena? Medicinal. Mas veja, eu acho que um traficante pega mais tempo de cadeia do que um estupro. E muito. Viu? Enfim, eu acho, viu? Sim, aí sabe o que a gente faz aqui? Nessa levigação, a gente adiciona outras substâncias. É o caso, por exemplo, do mercúrio. Vocês sabiam? A gente bota mercúrio na água para poder separar o ouro dos pedregulhos, porque esse mercúrio, ele se liga com muita facilidade ao ouro. E o mercúrio, gente, ele é um dos poucos metais líquidos, né? E na verdade, ele é o único metal líquido, né, em temperatura ambiente. E aí, quando ele mesmo sendo líquido, ele é muito denso. Então, significa que ele pesa muito, entendeu? Aí acontece muito disso. Quando você bota, aí o ouro vai lá para baixo mesmo, pro fundo, entendeu? Aí depois os caras vão, joga aquele. Separa, né, o mercúrio do ouro, utilizando o fogo, né? E aí depois esse mercúrio derrete de novo, aí ele cata o ouro todinho, aí depois pega esse mercúrio e joga fora, olha, na água. Aí depois a gente come peixe, por isso que eu não como peixe, porque peixe tem muita poluição, infelizmente. Não é mais uma carne saudável. Vocês sabiam disso, né? Peixe não é mais carne saudável. Esse é o problema dos garimpos ilegais. Não é, Gil? E o pior, porque acumula muito, né, Gil? Acumula muito, velho, muito acumulativo, velho. Aí você vai olhar, tá tipo assim, o peixe todo doente, cheio de mercúrio, de chumbo, e vocês comendo ele frito, olha. Que bom que fosse, né, era clarinho, que pelo menos a gente ficava bem, né, era? Eu acho. Deixa eu contar para vocês rapidinho uma experiência, porque senão eu vou ficar tomando o tempo de vocês. Mais uma vez teve um evento na UNEB, aí tinham ido uns indígenas para lá. Aí, não os indígenas, mas os indígenas junto com outra galera, sabe? Que eu não vou dizer que foram os indígenas que estavam fazendo isso, eu não posso dizer isso, porque eu não estava lá fora para ver. Mas sei que tinha muito indígena e tal, e o pessoal estava fumando muito, muito cachimbo, né? E no cachimbo tinha muita maconha. E não era só uma pessoa que estava fumando, era tipo assim, umas 30 pessoas fumando ao mesmo tempo cachimbo. E quem já viu alguém fumando cachimbo sabe que parece um trem de tanta fumaça. Porque é muita fumaça, velho, muita fumaça mesmo. É ele aquele charuto. Aí a galera começou, tipo, a fumar maconha, e bem na frente da nossa sala. E a sala tava com um ar-condicionado quebrado, aí a porta tava aberta para poder ninguém morrer cozido, né? E aí a gente entrava aquele cheiro de maconha, era tanta maconha. Menino, eu fui para a faculdade morrendo de enxaqueca, porque eu tinha acabado de sair do meu trabalho. Menino, oi, rapaz, quando eu cheguei lá, comecei a ficar bem. Ixi, o professor explicava e tudo entrava na minha cabeça, eu entendendo. E todo mundo tendo crise de riso, e eu rindo, não sei o quê. Foi o dia mais feliz da minha vida. Ali, acredita? Voltei pra cá, gente, dormi tão bem, foi a melhor noite de sono da minha vida. A melhor noite de sono. Do tanto de maconha que eu cheirei, acredita? Cheguei em casa dopado de tanta maconha. Sabe, você admita aí, você da primeira oportunidade de usar um medicamento com maconha para estar usando para dormir em paz. Pior que funciona. Porque, nossa, eu fiquei tontinho, mas também, nossa, quando eu fui pegar o ônibus, assim, o ônibus ia, eu nem senti, sabe, sei lá, eu sentia como se o ônibus tivesse parado e era meu corpo que estava em movimento, assim, uma coisa bem estranha, sabe? Eu não sei se você sabe, na minha rua, né, que antes de ser um pouco mais civilizado, como está hoje em dia, né, o pessoal aqui perto do terreno que está na minha casa, sabe que você está construindo a casa aqui do lado? Sim. Pronto, antes de construir essa casa, era tipo assim, no terreno, né? E, tipo, o pessoal entrava. E aí, tipo, tinha uma galerinha lá que ia lá
pra fumar maconha. Meu filho, tem uma vez que alguém fumou, aí apagou o negócio, subiu um cheiro assim tão diferenciado que eu fiquei, senhor, que diacho é isso? Ô, Milena, tem uma pessoa daqui também, da rua, eu não vou dizer quem é, não. Depois, presencialmente, eu te digo. Fumar aqui, nessa parte do rio aqui. Aí não tem um vento, Milena, o vento traz ali pra cá, pra dentro de casa, a maconha. Aí eu digo, eita, menina, eita. Eu digo, olha, menino, o cara, ele jura que a gente não sabe do fedor que é. Ei, mas é sério, mas realmente, elas não estão falando sério, fica muito... Ei, e se você tiver com roupa no varal, suas roupas ficam podres da maconha. E demora a sair que só. É horrível. Mas foi a primeira vez. Aí depois a gente reclamou na UNEB e tal, porque eu era menor de idade na época também. Nossa, mas é podre, gente. É a difusão. É pior que a difusão, pô. Mano, ela usando. Mano, pior que é a extração por arrasto. Não, Milena, é nosso vizinho também, mas é outro. Eu vou te dizer depois quem é. Eu fiquei chocado. Não chocado, assim, que eu só não esperava, entendeu? Depois eu vou te dizer quem é. Não. Eu vou te dizer depois quem é. Ah, Milena, tem uma resenha. Agora, bora ver aqui o tipo de separação que é heterogênea também, ó. Também é heterogênea, só que vai ser de sólido, quando você tem um sólido e um líquido, viu? Você tem aqui um sólido e um líquido ao mesmo tempo. Aí, o primeiro tipo aqui, gente, vai ser a filtração, ó. Vai ser a filtração. Por exemplo, você fez o seu café, olha, Ellen, aí tu vai passar teu cafezinho, ó, cheirosinho. Mano, eu hoje fiz um café aqui em casa. Nossa, que café cheiroso. Fazia tempo que eu não tomava café. Ontem e hoje eu tomei café. Ai, nossa, gente, quando terminou assim, nossa, que delícia, cara. Só o cheiro assim, eu me arrepiei todinho, cara. Ali a gente faz por filtração, viu? Aí você bota o filtrozinho de papel ou de pano, e aí você... Por que é que você filtra? Para poder separar o café que é sólido da água que é líquida. Beleza? Claro que, né, com esse processo você vai extrair partes do café que são solúveis em água, enfim, né? Toda uma questão. Mas você usa para separar ali aquela parte mais grosseira, né? A gente usa o processo de filtração. Aí nós temos também, gente, uma outra chamada de filtração a vácuo. Filtração a vácuo é a mesma coisa da filtração. A diferença é que é uma filtração mais rápida, beleza? Porque a filtração comum você tem que esperar muito tempo. Aí os caras às vezes botam umas câmaras a vácuo para poder fazer com que o processo seja um pouco mais rápido. Deu para entender, né, gente? Isso daqui, acredito que sim, espero que sim. Daqui a pouquinho eu libero vocês, esperem aí. Aí depois nós temos a decantação, desculpa. Nós temos a decantação. Decantação. É o que acontece, por exemplo, no rio. Você pode pegar, tipo, balançar, misturar aquela areia todinha com água. Mas depois de um certo tempo, a areia decanta. Por quê, gente? Vejam, nessa decantação, o que a gente vai fazer é utilizar a diferença de densidade, viu? Então, você pega ali algum sólido que seja muito mais denso do que o líquido, e aí você deixa decantar, deixa cair, beleza? E aí, além dessa decantação, a gente tem a centrifugação. Gabriel, se liga, porque centrifugação é a mesma coisa da decantação, só que vai ser uma decantação acelerada, viu? É o que acontece, por exemplo, com tuas roupas. Tu terminou de lavar tuas cuecas encardidas, sabe? De freio, de rabo. Aí você, quando termina de lavar na máquina, você bota ela para centrifugar. Ela vai girar. Gira, ou seja, para fazer com que decante mais rápido, com que separe, entendeu? A parte que está sólida da parte que está líquida. É basicamente isso. Beleza? Ou eu falei errado, Dantas, digo Dantas. Tu entendeu, Dantas, a questão da centrifugação? Beleza? Para quem não entendeu, é, por exemplo, quando a Milena pega a calcinha dela, tudo furada, e bota na máquina e bota para girar, entendeu?
que sai aquele caldo grosso, sujo, imundo, sabe? De calcinha velha, dura. Aí a máquina gira para separar, entendeu? O exame de sangue, Ellen, como é que é feito, Ellen? O exame de sangue, conta aí pra gente, você que é técnica em enfermagem. Ou que faz enfermagem, técnica em enfermagem é Milena. Milena, como é que faz? O exame de sangue. O cara não bota na maquininha e ele gira, aí separa a parte sólida da parte líquida. Milena, no curso técnico em enfermagem, vocês aprendem coisa de análises clínicas ou é mentira? Não, é mentira. Ai, fui enganado. Tem um curso apropriado para isso. Mentira. É. Mano, A gente só faz tirar o sangue, coleta. leva pro laboratório e a gente não sabe mais o que faz, não. Não, Milena, não diga uma coisa dessa, não. É. Mano, Kátia mentiu pra mim, então. Ela tava trabalhando em um laboratório, tava fazendo coisa, que ela é técnica em enfermagem. Pois ela não tá, não, estranho. Fazendo o quê? Ela disse que tava trabalhando em um laboratório, fazendo exame. Ela pode estar tirando, não? Tipo... Ou então limpando, né? O laboratório. Também. Recepcionista, quem sabe? Tá ligado? Mano, não tem coisa. No meu curso tinha microbiologia, mas passou bem por cima. Gabriel também é técnico em enfermagem, né? Não, mas tem microbiologia para falar das... Mas passa bem longe. Não fala, tipo, de nada. Pelo menos a minha professora, né? Só que eu acho que cada curso é um curso, é diferente. Que eu vi por cima. Pois, ele tá falando agora, mas acho que no bacharelado não tem, não. Pois, amigo, depois eu vou ter a satisfação com ela. Isso é biomedicina, né? Eu falei para as minhas filhas, nem medicina. A pessoa não aprende como é que faz teste de merda nenhuma. Que é o biomédico que faz. Eu como técnico nas clínicas, digo que o senhor não está errado. No exame bioquímico tem. Tem, né? Não. É feita a separação, não é isso? Muito bem, isso mesmo, tá vendo, Jéssica? É feito na centrífuga aí, ó. Jéssica é técnica em análises clínicas. Ela faz isso. Milena, ela também pode fazer coleta? Análises clínicas? Eu não sei. Elas que faz Olha, também. Né? Faz, né? Eu não sabia, não. coleta do que o enfermeiro no hospital mesmo, que a gente mais fazia era coleta quando eu fui. O que o técnico... No pulso, só não gostava de fazer coleta no pulso, porque a gente tinha que pressionar muito, porque senão ficava jorrando sangue. Que horrível. No caso, o que Milena pode fazer que tu não faz é vacina, não é isso? Vacina. Na real, eu faço coleta de sangue, faço a coleta, faço análise em laboratório, tanto da coleta de sangue, quanto da de urina e de fezes. Que legal, velho. Mano, que massa, bicho. Cara, isso é muito foda, velho. Eu acho muito massa isso, real. Mano, caraca, velho. Calma, 18. Mano, caralho, bicho, que coisa. Mano, que massa. Achei super massa agora, velho. Que é Milena que sabe da vacina. Acho isso muito foda, tá ligado? Jéssica sabe fazer andar. Ou seja, se Jéssica pegar o nosso cocô e ela tiver um equipamento, ela consegue dizer se a gente tem verme, véio, tá ligado? Uma coisa dessa. Isso é muito louco, pô. Tem Gabriel aqui também que sabe da vacina. No caso, Milk que sabe da vacina. E Dantas sabe dar o quê? Na última aula, a gente viu que a única coisa que Dantas sabia era ver se pode botar o ferro no cu ou o cu no ferro. É desprezo, né, velho? Não é desprezo, velho. Eita, Milk faltou, não foi na última aula? Quem estava ministrando? Nas últimas, tu faltou. Foi, a gente estava falando sobre questão de se você pode botar ferro dentro do cobre. O cobre tem como representação o cu. A gente viu se pode botar o cu no ferro e se pode botar o ferro no cu. A gente viu que botar o cu no ferro não pode, mas botar o ferro no cu pode. Inclusive, quando a gente bota, ele fica vermelho. Lembra que a gente falou? Não, a gente falou sim, gente. A gente tinha falado.
A gente até provou. Olha só. Mano, ela é ousada. Eu ainda vou dar uma grampeada, velho, nela. Tu é doido. Agora, bora falar sobre as misturas hétero, só que de líquida com líquida, ó. Eita, poxa, eu liberar, porque eu tinha prometido para Daniel que eu ia liberar na hora certa. E eu, cara, quase dando 8 horas, eu ainda aqui na aula. Ai, mano, eu sou uma resenha, meu velho. Que ódio, bicho. Eu não sei, não. Eu cheguei na hora certa e saí na hora errada. Diga ele que ele já vai. Deixe de tanta agonia. Oh. Oh. Aí, se a gente quiser separar líquido com líquido, a gente vai. Essa aqui não é muito comum, não, tá, gente? Mas nós usamos aqui funil de decantação. Tá certo? Nós usamos aqui um funil de decantação. Tranquilo? Gente, eu vou passar aqui rapidinho, só para a gente poder fazer umas questões, tá? Para liberar vocês. Aí na próxima aula a gente vê o restante das misturas. Beleza? Vamos lá, ó. A primeira questão diz assim, ó. O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte. São combustíveis líquidos a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, qual? Gente, para que ele seja líquido, ele precisa ter passado por qual fase? Fusão, né? Muito bem, fusão. O butano, ele vai ser líquido a essa temperatura a 25? Não. Não, né? Porque ele vai ser o quê? Na verdade, gás, né? Gás. Tanto que a gente sabe que o butano ele vai ser gás. Então, ó, ou todo mundo que tem butano já tira. Tá vendo? Aí, o etanol vai ser, gente, líquido? Faz. Vai. Então, eu tiro todo mundo que não tem etanol, ó. Esse aqui não tem etanol, não tem etanol. Então, só sobra a letra B de buçanga. Tá vendo? Porque, ó, o metano vai ser, gente, o metano? Não, né? Não. O metanol vai? Vai. E por último, o octano, que também vai. Inclusive, o octano é a gasolina, viu? O octano. O metanol também a gente utiliza, que é o álcool. E nós temos o etanol também, que é o álcool. Olha, questão boa. Agora aqui, olha. As figuras mostram 2 experimentos. No primeiro foram colocados em um frasco e agitados. Então, nesse primeiro a gente agitou. Tá vendo aqui? Bateu, viu? O famoso bateu. Aí foram colocados um frasco agitado com uma colher de volumes iguais de mel, água, óleo e álcool etílico. Se fosse alguns anos atrás, isso aqui facilmente seria uma hidratação, que eu Milene e a Aline estaríamos dando nos nossos cabelos. Após alguns minutos, podia-se verificar que o sistema tinha 2 fases. No segundo experimento, foram colocados lentamente, sem agitação, os mesmos volumes de mel, água, óleo e álcool etílico. Aí, depois de se observar que, dependendo da ordem de... Ai, a pessoa passava cada... Teve uma vez que eu e Milena, a gente passou remédio de cachorro na cabeça. Porque disseram que fazia bem pro cabelo, era uma reconstrução. Gente, era remédio. Era remédio, era pra pulga. Ai, mano. Velho, meu cabelo ficou podre, é remédio de cachorro. Ai, mano, depois a gente leu na embalagem, que era até de Helena. A gente viu lá que não podia entrar em contato com a pele, né?
Ai, mano. Não, gente, desculpa, eu perdi o foco aqui e vou atrasar vocês. Eu lembro que deixou teu cabelo vermelho, eu lembro. Ai, mas, gente, desculpa, eu perdi a concentração, mas já voltei. Desculpa, eu não. Perdoem, viu? Não vai mais acontecer, não, isso aqui não. Ó, deixa eu ler de novo. As figuras mostram. Eita, mas cadê? As figuras mostram dois experimentos. No primeiro, foram colocados em um frasco e agitados, tá? Com uma colher de volumes iguais de mel, água, óleo. Oxe, porque aqui tá. Coisado. Não tá. Eita, meu celular parou de carregar. Ó, pronto, após alguns minutos, podia-se verificar que o sistema tinha duas fases. No segundo experimento, foram colocados lentamente em agitação os mesmos volumes de mel, água, óleo e álcool etílico. Mano, isso aqui dá uma hidratação muito boa. Pode-se observar que, dependendo da ordem de adição de cada componente, o sistema permaneceu com 4 fases. As propriedades de líquidos e soluções que justificam os resultados obtidos dos experimentos 1 e 2 são o quê? Gente, por que foi que aqui ficou uma fase e por que foi que aqui ficaram 4 fases? Primeiro, por que foi que isso aqui ficaram 4 fases? Qual foi a propriedade dos líquidos que vai justificar ter separado em 4 fases? Diga aí, Ellen. Só para constar, quando a primeira vez que eu fiz essa questão, eu errei exatamente nisso. Essa primeira imagem não é uma fase, são 2 fases. É um branquinho e um preto, tá? Só para não cair nessa. Bem lembrado. Mas veja só, por que foi, gente, que aqui, ó, se liguem, por que foi que nessa daqui a gente teve 4 fases e nessa daqui apenas 2 fases? Isso daqui, ó, ficou só uma fase, porque todas as outras substâncias que estavam aqui, elas fizeram o quê entre si? Misturaram. Muito bem. Qual é o processo que a gente chama de quando uma coisa é possível ser misturada à outra? A gente diz que elas são o quê? Solúveis. Muito bem. Então, aqui faz solubilidade, tá vendo, de alguns. Enquanto aqui, por que foi que os 4 ficaram separados? Densidades diferentes. Muito bem, tá vendo? Foram as densidades. Então, é solubilidade e densidade. Letra A, né? De amor. Beleza? Mais uma, olha. A água sofre transições de fase sem que ocorra variação da pressão externa, certo? A figura apresenta a ocorrência dessas transições em um laboratório. Então, ó, vapor de água, água líquida, gelo. Aqui a gente tem as fases, né? Tendo como base as transições de fase apresentadas, 1 a 4, a quantidade de energia que foi absorvida na etapa 2, ela é igual à quantidade de energia de onde? Liberada na etapa 4, absorvida na 3, liberada na 3, absorvida na 1 ou liberada na 1. A 2 está aqui, ó. O processo 2, ele é o quê, gente? Ele é saindo de onde para onde, hein, Clarinha? Do líquido para o gasoso. Muito bem. Do líquido para o gasoso, ela absorveu energia ou liberou energia? Absorveu energia. Absorveu. Aí, qual vai ser o outro processo que vai ser igual? No caso, a quantidade de energia. Independente de ser absorvido ou não. 1, muito bem. Aí, do 1 foi do vapor para o líquido. Foi o que aconteceu? Liberou ou absorveu? Liberou. Muito bem. Então, tem que ser a liberada na etapa 1. Letra de expectativa. Beleza? Gente, é isso. Vou liberar vocês, tá? Com 15 minutos atrasado, com 25 minutos de atraso, mas ainda vai ter que perdoar. Química é bem mais importante, porque química é muito melhor do que redação em qualquer outra matéria. E é isso, tá, gente?